25 de fevereiro de 2005, Kansas, Estados Unidos. Um homem com semblante de pai de família caminhava tranquilamente pelas ruas do bairro onde morava. Quem passava por ele não podia imaginar que aquele era BTK, um dos serial killers mais cruéis e mais procurados da América. Havia 30 anos que os assassinatos dele haviam começado e desde 1991 ele tinha parado de atacar mulheres e levar lembranças delas para casa, como a máscara que ilustra a capa desse livro sobre o assassino em série. Naquele dia comum de fevereiro, a polícia finalmente prenderia Dennis Lynn Rader e conseguiria revelar a verdadeira identidade de BTK. BTK, que é na verdade um código para, em inglês, resumir como ele agia. Ele amarrava, torturava e matava. Confira os detalhes desse caso histórico nesse especial com a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais, assim a gente constrói esse canal que está sendo tão interessante de ser feito para a gente entender esse tal humano ou o crime revelando o desumano. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final desse especial aqui de fim de ano, de fim de 2023 para 2024, que você pode estar assistindo em 3014, mas esse daqui é um especial porque a gente vai parar um pouquinho as lives voltam só em janeiro e a gente não ia ficar sem falar com todo mundo durante tanto tempo. Então a gente vai aproveitar para fazer esses grandes especiais de temas que as pessoas sempre pedem. E um deles agora é o BTK, que é um caso... Como é que é? O BTK ele é torturar... Ele criou torturar, amarrar, bind, torture and kill. Ele criou isso. Ele criou essa brincadeira, né? Essa brincadeira. Esse nome. Mas é o que ele fazia. Ele tinha essa maneira de agir. Ele não fugia disso. Ele mesmo falou. Então, primeiro ele amarrava e ele tinha requintes para amarrar. Ele criava não era toda simplesmente, uma história. Sim, ele fazia como esses casos de bondage. Sei. Né, que você procura na internet, vocês vão ver. É uma amarração toda especial. Ele tinha essa prática. Ele fazia isso. Torturava e matava, né? Muito. Qual é o nome dele mesmo? Dennis Rader. Dennis Rader. Tá? Me conta dele, me conta a história dele. Como é que de onde ele vem e para onde ele foi? Então, ele é um americano típico, nasceu numa família típica americana, tradicional, sem problema algum. Ele e mais 3 irmãos, né, no estado de Kansas, Wichita. Pode ser. É Wichita. A pronúncia é que nem Massachusetts. Que nem Massachusetts. Então, não, na verdade ele nasceu em Pittsburgh, mas é Kansas. Tá. Ele nunca saiu dali. Daquela ele sempre região. permaneceu, no estado do Kansas. Cresceu como um jovem normal, como todo mundo se reportava a ele, mas ele fazia umas molecagens, sabe? A família mesmo, sabe? Ele era dado a umas molecagens quando era criança, porque ele torturava e matava animaizinhos domésticos. Ele... Quer ver uma outra coisa que ele fazia? Que eles achavam assim que é absolutamente normal, né? Torturar animais, furtar. Isso aqui é interessante. Ele furtava roupas íntimas da vizinhança. Então, quando a mulherada colocava no varal, ele ia lá e pegava calcinha, né, sutiã, coisas íntimas assim. Mas a família achou que isso era uma molecagem apenas. Mas a gente já está vendo esse tipo de coisa. Começa com torturar animais. Sim. Beto, o psicopata, ele não vai ter amor aos animais, nem empatia, nem nada, porque ele não tem nem por seres humanos. Mas não necessariamente o psicopata. Tá? Ele vai torturar ou vai cometer esses atos de crueldade com os animais. Ele não quer contato, né? Ele não vai ter, como ele não vai ficar cuidando de plantas, esses lances não tem com ele. Mas não necessariamente ele vai torturar. Quando a gente pega um garoto novo torturando animais e sentindo prazer em fazer isso, pode acender aquela luzinha que essa história é mais complicada do que
dizer, não dá para a gente falar que é apenas psicopata, porque o psicopata é complicado. Sim. Mesmo que ele não mate, ele vai causar inúmeros problemas, ele vai prejudicar muita gente, etc. Ele te mata Mas- socialmente, muitas vezes. Pode, né? claro, moralmente, socialmente, né? Ele não tem. Mas não necessariamente esses crimes. Agora, quando essa criança, você já percebe que ela sente prazer em machucar o outro, começa com os animais e começa com os amiguinhos da escola, com o coleguinha da vizinhança, a coisa não tende a melhorar, a coisa tende a piorar e bastante. A gente pode estar diante do indivíduo que lá na frente vai matar pessoas por prazer, vai virar um serial killer. Sim. Tá? E ele já apresentava isso. E não era condizente com a imagem dele. Ele era um garoto com cara mesmo de americano, naqueles livros da escola que eles fazem. Está lá a foto dele bonitinho e tal. E ele se tornou um indivíduo assim absolutamente comum. Então, ele não era um cara que chamava atenção pela beleza ou por qualquer outra coisa assim muito específica. O que ele fez? Ele trabalhava normalmente. Teve uma época que ele entrou para a Força Aérea, ele se alistou, né, foi lá para a Coreia, tal, porque ele nasceu, gente, em 45. Sim. É. Ele pegou a guerra da Então, Coreia, pegou a guerra... O Vietnã já está um pouco mais velho, mas pegou várias. Da Coreia, ele foi, serviu, tá? Casou nos conformes. Em 1971, ele já estava casado. Tá? 2 filhos. Então, ele não tinha nada que estivesse fora daquilo que a maioria das pessoas... Mas ele ainda não estava agindo. Ele já estava sendo BTK, não? Não. 71 ele casou, trabalhou aqui e ali, foi trabalhar no posto de gasolina, né? Aí se alistou, ficou um período na... Ele ficou um período na Força Aérea, tá? Só que ele saiu da Força Aérea em 79. Mas nesse período de 71 a 79, eu estou pegando o momento em que ele casa, dentro dos conformes. Gente, nada de diferente, a não ser essa indicação que, se você tem conhecimento, você já fica meio arrepiada de ver que aquela criança gosta de torturar animais, gosta de mostrar para você que ela enforcou o bichinho, que ela cortou a pata, que ela torturou até matar, como ela matou, abriu todo o animal. Isso é muito característico e vai mostrar para alguém, para a família. Se você acha que isso é uma molecagem, não é. Sim. Não é. Não é. Então, aí já tem um comportamento grave que já está indicando que essa coisa não vai ser boa. Né? Então, 71 ele casa com a namoradinha, tem os 2 filhos, só que entre 71 e 79 é quando ele sai da Força Aérea. Tá? Ele vai estudar, ele acaba se formando, ele faz um curso de eletrônica, depois ele se forma na universidade em administração da justiça. Deve ser o que a gente chama aqui de administração pública, né? Porque tem uma formação aqui em administração pública, que é justamente dos órgãos, né, do funcionalismo Sim. público. Muito bem. Em 74, ele comete o crime em que ele vai ficar mais famoso. Ele mata uma família inteira, que é a família dos Otero. Eu estou lendo como Otero, tá já ele lá, né? Uma figura lá. Não, esse, gente, ele já não é o dia do casamento dele, esse é a filha dele. Filha dele casando. É a filha dele, ele é o típico paizão. Os filhos adoram. Aí ele já tinha adoravam. matado, já estava tudo bem. Sim, ele já está com idade, né? A filha, ele está levando a filha para casar. Em 74, ele comete os primeiros crimes e já começa com tudo. Tá? A gente Ele não sabe mata- se ele tentou coisas anteriores, né? Deve ter... Deve ter tentado. Deve ter Beto. vítima que nem sabe que podia ter Mesmo sido na vítima Força e conseguiu Aérea, sair. como ele foi para a Coreia. Na Coreia, ali numa é guerra. é uma matança justificada. Mas... Então você mata, mas tem respaldo. Ó, eu posso matar. Tá? Você tem licença Mas para vai matar. saber se ele ali não ficou Então, fazendo... exatamente. Não se Uma sabe. coisa é você estar numa guerra, outra coisa é você torturar uma pessoa. Exatamente, mas ele pode ter aproveitado. E muito provavelmente fez isso. Porque antes de entrar, ele já comete o primeiro crime dele, que ele mata uma família. Na verdade, ele tinha interesse pela filha mais nova. Era uma garotinha de 11 anos. Mas o que acontece? É aquilo que eu te falei. Ele não vai para matar. O serial killer, esse que eu chamo de serial killer propriamente dito, porque ele já começou assim.
Ele não passou nessa fase de spree killer, não. Ele já é o serial killer Sim. propriamente dito. Ele tem interesse em uma pessoa, que pode ser aí qualquer coisa. No caso, era essa menina de 11 anos. Então, ele foi lá para matar, torturar, amarrar, torturar e matar essa garota. Chega lá, estava a família toda. A mãe, o pai e mais 2 irmãos. Ou um irmão. Um estava fora de casa. Ele estava contando que ele ia só encontrar a menina. Ele se depara com todo mundo. Então, o que ele faz? Primeiro, ele vai matar aqueles que não deveriam estar aí e depois ele vai voltar a atenção toda dele àquela vítima que ele deseja. Então, o que ele fez? Amarrou todo mundo. Ele chegou falando que era um crime. Não, eu vim aqui para roubar vocês. Tá? Então, a família ficou meio assim, não, eu vim aqui para roubar, mas eu vou amarrar vocês porque eu tenho receio que... O pessoal ficou meio assim, bom, tudo bem. Só que não foi isso, né, Beto? Então, ele... E ele estava com máscara, alguma coisa? Não. Alguém ficou vivo para contar isso que ele falou? Não, ele que vai contar depois. Não, ninguém ficou vivo. O que ele fez? Ele manietou essas pessoas, imobilizou todas e começou a esganar ou estrangular essas pessoas. E é interessante que aqui no programa eu sempre falo, gente, não é fácil o indivíduo adulto esganar ou estrangular outro adulto. E ele fala justamente isso. Ele falou, eu não sabia como é difícil. Ele mesmo, no futuro, ele fala. Porque ele dizia que ele apertava o pescoço do pai, da mãe e do irmão maiorzinho que estava lá. E, quando ele ia para a garota, ele via que eles voltavam. Então, ele não conseguia efetivamente estrangular, nem esganar, Sim. pior ainda. Então, demorou bastante, até ele pegar o jeito. Ele mesmo fala. E aí eu entendi que eu tinha que usar mais força e apertar durante um tempo muito maior para poder matar. Então, disse que foi um problema essa família, porque ele estrangulava ou ele esganava e daqui a pouco eles estavam voltando. Aí ele ia, esganava novamente e eles estavam voltando. Ele perdeu muito tempo. E isso foi durante o dia, tá? Ele entrou na casa. Quantas pessoas? Foi pai, mãe... Foram 4 pessoas. E pai, quem ele queria mãe, mesmo... era a mais nova. Era a garotinha de 11 anos. Tem uma coisa pedófila aí? Ou não, é lá só na pra... frente a gente vai ver que não. Não é. Bateu os olhos. É aquela que ele escolheu. Ele não tem um desenho de vítima preferida. Não. Ele mata mulheres. Naquele momento tem um desejo daquela. Exato. Mas ele não imita. Então todos serão crianças. Não. Todos serão mulheres. Não tem ali a pedofilia. E tem um caso interessante com ele, Beto. Ele não penetrava isso, ele não fazia. Ele, enquanto estava torturando, ele ejaculava. Então, ele sempre ejaculava no corpo, nas pessoas. Ele não mantinha relação, né? Não havia conjunção carnal. Não tinha conjunção carnal. Mas não tem conjunção carnal. Na verdade, o que dava o prazer é isso. É o poder que ele tinha sobre as vítimas e as torturas. Porque, com essa história dessa família, ele foi realmente adquirindo conhecimento. Poxa, eu preciso apertar com mais força e mais tempo para matar uma pessoa. Porque essa acho que foi a vítima mais jovem que ele teve. Porque ele matou mulheres de 53 anos, de 60, de 40, de 20, não tinha. Eram mulheres. Então não tinha algo muito específico. E é interessante os comentários que ele fala, como é difícil estrangular ou esganar um adulto. Com a criança, com a menina, ele enforcou. Literalmente é muito difícil, viu? Ele construiu, ele pôs a corda tal, puxou e enforcou essa garota, né? A que ele estava interessado. Sim. Então, ali houve uma tortura, evidentemente, porque ele fica tentando esganar ou asfixiar as pessoas e as pessoas voltam a respirar. Aí ele vai lá e vai esganar. Isso é um sofrimento terrível. Então, interessante, Beto, essa primeira experiência e o que ele relata. Por isso que é bom, né, quando você tem... tem... A gente só vai saber desse relato 30 anos 30 depois. Anos depois. 30 anos Quando depois. a polícia chega naquela casa, tem 4 pessoas mortas, amarradas. Amarradas. E ele começou assim. E é interessante que ele fala assim, numa das ocasiões, ele fala, serial killer não muda o modus operandi. Ele aí se atrapalhou. Claro que muda, mas ele fala assim, mas o meu modus operandi é isso. É amarrar, torturar e matar. Ele não tinha essa preocupação de desovar corpo nem nada. O lance dele era entrar nas casas. Ele ficava de olho, que é aquele momento do stalker, né, que fica o stalker predador.
Gente, na verdade, ele é um serial killer, psicopata, que mata por desejo. Ele é o pior tipo, se a gente falar em termos de índice da maldade, da escala que tem da maldade. Ele está no topo. Tá? Porque existe aí o crime, o desejo por trás disso. Por isso que ele ejacula. Ele se masturba ou nem precisa se masturbar, porque enquanto ele tortura, aquilo dá um prazer tão grande para ele que ele Pegando em paralelo o caso que a gente tem da chacina de Sorriso, o pedreiro, ele fica olhando a casa das vítimas, ele quer a mãe, tanto que ele não entra antes, a mãe estava viajando, tudo mais. E ele, em princípio, ele poderia não ter querido matar as outras filhas. Sim. Ele quereria só a mãe. Mas só aí a filha mais velha acorda, depois... Tá. Nesse caso do BTK, ele quer amarrar e matar a família? Não. Ele foi lá para amarrar, torturar e matar a menina. Então ele não sabia que a família está lá? Ali ele não imaginava que eles estivessem. Quando ele chega, está todo mundo lá. O pai, a mãe e o outro irmão. Tanto que ele entra de dia, né? Ele entra de dia. Ele podia estar achando que o pai está trabalhando. Que a mãe estava lá. Ele fez uma má investigação. Ele ali não estava muito experiente, né, na investigação. Então, o que acontece? Quando ele chega, está todo mundo lá. Aí, o que acontece com o serial killer? Se ele pode, ele pega e aborta a ação, entendeu? Então, ele fala assim, não, isso aqui está cancelado, eu volto depois. Mas, ali, se você já chegou, você não está com máscara, você não está com nada, você está com a sua cara. As pessoas viram, você tem que dar um jeito. E ele age exatamente como esses serial killers propriamente ditos, que é o assassino sádico, né? É o sádico assassino sexual. Ele age. Então, o que ele fez? Matou todo mundo antes e deixou o interesse, o objeto de desejo dele para o fim, que foi, infelizmente, essa menina, que foi amarrada, torturada e morta. Ele enforca essa menina, que é algo diferente. Tá? A maioria, ou a grande maioria, não usa esse tipo de mecanismo. Ele vai no estrangulamento ou na esganadura. E eu achei muito interessante isso que ele coloca, como é difícil. Então, ele aprendeu. E ele aprendeu também como é interessante você não esganar de uma vez ou não estrangular. Então, você começa a asfixiar. Quando você vê que a vítima perde os sentidos, ele para. Porque isso é uma forma de tortura, Beto. Aí a pessoa volta, aí ele começa de novo, e para, e começa de novo, e para. E isso pode levar o dia todo, 3 dias, 4 dias, depende. Sim. Se esse indivíduo ele pode ficar com as vítimas. Então, ele entra nas casas, ali ele vai dominar, ele é o senhor lá da situação, vai torturar, enquanto tortura ele ejacula, então está tudo bem. E, nesse caso, ele ainda comenta, 71, né? Ele fala, eu limpei muito bem. Se fosse hoje, dava para levantar o DNA, mesmo ele limpando, difícil. Ele não ia ter tanto cuidado, porque ele ainda fala, eu ejaculei nela todinha, na menina. Então, não foi só uma vez, gente. Essa tortura demorou, e ele tem os momentos de pausa, quando a pessoa acha que fala, nossa, terminou, né? Não, começa tudo de novo. Então, é uma agonia terrível, Beto. Isso é de uma crueldade impressionante. E é a característica desses indivíduos. Muito bem, matou. Aquilo foi o crime do século. 71, uma família toda morta, naquela circunstância. Na mesma cidade que ele morava? Sim, na mesma cidade. Sim. Ele nasceu em Pittsburgh. E nos Estados Unidos nos Estados Unidos já guarda a prova, né, genética desde então, mesmo sem DNA e tudo mais, coisa que o Brasil até hoje às vezes não guarda. Sim, nessa época eles já tinham essa preocupação. O que é bom, porque quando vai encontrar 30 anos depois, dá gente. Match. Exatamente. Então, em 74 ele comete esse crime. E que interessante, esse lado narcisista dele. Extremamente. E muito autoconfiante. É uma confiança que ele tem no taco dele impressionante. O que ele faz? Ele relata o que ele fez, conta tudo, faz uma carta. Aí ele pega essa carta, vai até a biblioteca pública e coloca dentro de um livro. E deixa lá. Com a intenção que as pessoas, na biblioteca, que alguém vai lá pegar, vai justamente querer aquele livro, né? E vai achar a carta lá dentro. Só que a polícia começa a investigação e já começa a aparecer um suspeito e outro suspeito. Ele fala, peraí,
Tem que mostrar que sou eu. Cadê aquela carta que Cadê ninguém aquela carta Peguei um que livro ninguém... que ninguém pega. É, exatamente. Eu fiz uma má escolha. O que ele faz? Ele entra em contato com a imprensa. Ó, essa polícia aí tá péssima. Então já tem 3 suspeitos, não tem nada a ver. Quem fez fui eu. Quem cometeu o crime fui eu. E ele pega e fala, vai lá em tal livro, na biblioteca, que tem a minha carta. Meio Ele zodíaco. avisa. Ele avisa a imprensa, aí vão lá, a imprensa pega a carta e leva para a polícia. O pessoal lá daquele jornal, daquela região, empresa lá, e aí começa a caçada por esse indivíduo, que dura 30 anos. Mas ele não parou aí, não. Ele não parou. Tá? Então, aí, logo na sequência, não é muito próximo, aí a próxima morte. Gente, nisso ele já está casado em 74, ele casou em 71. Ele já tinha filhos. Ali ele já estava assinando BTK? Não. Não. Aí vem a próxima. Logo em seguida, que foi... Deixa eu ver. Ele mata um casal. Tempos depois, eu não tenho a data exata, mas não é muito longe, não. Ele faz a mesma coisa. O objetivo dele era a moça. Ele fica stalkeando, então ele já está se preparando, ele já está sentindo aí, né, um prazer incrível em ficar observando, né, mas é aquele stalker predador. O objetivo é sexo, né, é o desejo. Ele estipula lá uma data, invade a casa, ele tem outra surpresa. O irmão veio de surpresa visitar a moça. Aí, o marido, ele sabia que ia estar lá. não, essa aqui não tinha marido. Não, que é o casal que você falou, não, casal. Eu falei que é um casal, desculpa, não, gente. É um casal porque é um homem e uma mulher. Então, de novo, ele é surpreendido com mais uma pessoa. Ele achou que a moça ia estar sozinha. E o irmão foi, de repente, visitá-la. E ficou lá. Quando ele entrou, o irmão estava lá. O que ele faz? Ele vai matar o irmão primeiro. Então, ele agride o irmão e acha que o irmão, esse rapaz, estava morto. E vai para a moça. Tá? Aí ele faz o que tem que fazer, amarra, tortura. O irmão não amarrou. O irmão também. Ele amarra, acha que matou. Estrangulado também. Asfixiado. Estrangulado. Muito provavelmente estrangulado. Porque esganador é muito difícil. Ainda outro homem é diferente, né? Compleição, etc. Bom, ele vai para a moça, mata a moça, ele acha que está tudo bem. O rapaz sobrevive. Entendeu? O rapaz não morre. Ele vira uma testemunha. Uma testemunha. E ele não sabe. Só vai descobrir depois. Sim, ele vê pela imprensa. E ele tinha máscara, alguma coisa? Não, era a cara dele. A cara dele. E o rapaz até faz lá um retrato falado, mas, gente, isso década de 70, não se sabia de nada. E aí o que ele faz? Começa novamente, as pessoas não associam essa morte à morte da família, a polícia não tinha esse olhar ainda, não se falava em criminal profile, não se falava muito em serial killer. 74, gente. Estava começando, o John Douglas estava lá estudando os casos ainda para poder chegar nessa figura. Então, a polícia não associa os dois casos. E ele começa a ficar brabo, entendeu? Ele fala, não, como isso não pode ser. Pô, eu que matei lá, os caras já estão dando bandeira. Estão procurando, agora não associam esse aqui. Ele faz novamente uma outra carta, coloca dentro de uma caixa de cereal e deixa em determinado local. Ele não mandava. Ele fazia um mapa da mina, meio assim, estudo, uma brincadeira sórdida. Mas aí também o pessoal demora a encontrar, ele entra novamente em contato. Até com uma empresa. Ele liga de novo para o jornalista. Quer ver? Ele invadiu essa casa, ele não contava com a presença do irmão, né? Não, só em 78 que ele vai entrar em contato. Para mostrar aqui, tem esse livro aqui que é escrito por pela filha dele. Pela filha dele. O filho não quer nem saber. Mas a filha mantém... Que é o BTK, meu pai, interessante. Exatamente. Eu estava vendo sobre isso. É a filha, aquela moça que aparece, porque ele tinha um casal. Era um filho e uma filha. Bom, mata os dois. A imprensa... Ele avisa a imprensa que está lá na caixa de cereal. Mas não chegam a isso. Não foi dessa ocasião que ele escreveu. Foi de outra... Tá. Eu me confundi aqui. Bom, ele mata novamente, a polícia não consegue estabelecer relação, então procurando aquele indivíduo que matou aquela família, porque ele deixou uma carta. Então, eles já sabem
que é aquele indivíduo, e começa aquela caçada mais. Ele não tinha, se você olhasse ele, vocês vão ver aí a foto, não tinha nada para você justificar. Ele frequentava uma igreja, ele até se tornou... Ele era perfeito casado, na máscara social. 2 filhos, e a um mulher, menino e uma os menina. filhos. Sim, e amavam o pai. Toda a família, a mulher, tal. E ele, gente, nessa época, ele começou a trabalhar em vários locais, ele era esse chefe de escoteiro, quer dizer, tudo Nossa, que leva... ele foi na perfeição. Né? Ele já tem aquela cara dele, frequentava a igreja. Cara de professor de química. Exatamente. Olha lá, gente. Olha ele lá durante o julgamento. Professor de química. Aquele que você quer logo passar de ano para não ter que encontrar mais. Olha aqui. Deixa eu só falar o nome correto da igreja. E ele frequentava perfeitamente a Igreja Luterana de Cristo. Tanto que ele foi eleito presidente do conselho da congregação. Jesus. Então, ele era aquela pessoa que dava orientação, dava palavra, orientação espiritual. Isso é uma forma de seduzir. A família linda que ele tinha dentro dos padrões. Era a família tradicional americana. Ele era referência. Era líder lá dos escoteiros, dos lobinhos, né, como falavam aqui no Brasil. Ele atuante, Beto, e fazia esse tipo de coisa. Outro detalhe que ele usou em outras mortes, e começou com a família Otero. Ele, como estava muito difícil para matar, ele resolveu colocar saco plástico na cabeça. Então, ele não colocou na menina, que é aquela que ele tinha interesse. Ele, nos 3, que era o filho e os pais, ele colocou saco plástico. Isso já é a terceira família vítima? Não, a primeira família. Aquela primeira, ele pôs saco... tá, isso. Entendi. Ele coloca o saco, isso aí ele começa a utilizar. E aí, realmente, gente, acontece asfixia, só que não é nem esganadura e nem estrangulamento, é sufocação. Nossa Senhora. O que acontece ali? É um confinamento. É uma asfixia. Você vai porque quando você coloca um saco plástico na cabeça, o que acontece? O oxigênio, e você veda, você vai gastar. Então, a morte vem pelo confinamento. Tem mais gás carbônico do que oxigênio. Pela sua própria respiração. Você mesmo é o elemento que produz a sua morte. Olha que coisa horrível, Beto. Porque quanto mais você puxa, mais acaba o oxigênio. Então, é uma sufocação por confinamento, né, pela falta de oxigênio. É uma sufocação, é uma morte cruel. E ainda, se você for pensar, você fala, eu mesma sou o instrumento da minha morte. Porque não tem também como você não respirar. Começa a ficar escasso, né? Não tem como. Então, é isso. E ele começa a praticar essas coisas. Bom, mata esse que é o rapaz e a moça. A polícia não consegue, naquele momento, relacionar as duas coisas. E esse crime dessa família foi algo assim de repercussão nos Estados Unidos, um crime bárbaro, né? Especialmente da menina. Né? E ele ainda fala, eu ejaculei nela todinha. Mas eu deixei bem limpinho. Quer dizer, se houvesse já... né, aquele conhecimento de DNA, tal, eu acredito até que eles pegaram as roupas, tal, mas ele disse que, né, ele deixou muito limpinho. E isso é uma característica dele. Ele não havia conjunção carnal, mas havia a ejaculação. Porque durante a tortura que ele estava, né, impingindo as vítimas, aquilo era altamente excitante para ele. Então, ele ejacular, chegava ao orgasmo. Muito bem. Aí ele tentou matar, ele entrou na casa, porque o que ele fazia, gente? Nesse momento do stalker, ele ficava observando horários das vítimas, a rotina, se ela ia ao supermercado, se ela trabalhava, que hora que ela estava em casa. Sabe? E ele começou a stalkear uma senhora de 63 anos. Veja a diferença. Ele mata uma menina de 10, uma moça de 20 e poucos anos, uma mulher de 63. E o que acontece? Essa mulher demora, ele cansa de ficar esperando. Ele costumava também, gente, entrar nas casas e levar algumas coisas das vítimas. Roupa íntima, roupas, ele levava da vítima. Tinha um souvenir, ele tinha um souvenir, troféu. Que poderia ser algo ali, roupa, e foi encontrado calçado. 30 anos depois? Ele manteve esse... Foi. E ele tinha um outro hábito, se vestir com aquelas roupas.
Então, ele já furtava, desde garoto, ele furtava aquelas calcinhas. Lembra que eu falei? Roupa íntima. Ele vestia aquilo. Aí ele gostava e se fotografava. Nossa. Ele costumava desenhar também o que ele ia fazer, o tipo de tortura, como ele ia amarrar as vítimas. Tudo isso a polícia achou lá 30 no anos futuro. depois. 30 anos depois. Nesse meio tempo, ele foi matando várias pessoas. E não estavam relacionando. Outra coisa, gente. Ele nunca foi pego pela polícia por nada. Então, quando se criou o banco de DNA, E nem se desconfiou dele. Não. Mesmo com o irmão lá da outra vivo. o retrato falado não chegou até ele. A polícia não conseguiu linkar ali, olha, esse cara é esse. Né? Foi o único que viu. Essa mulher foi outra que sobreviveu. Então, de todos os casos, sobreviveram 2 pessoas. Esse rapaz, porque ele achou que ele tinha matado o rapaz e não matou, e essa mulher, essa senhora de 63, que demorou para chegar em casa. Que então, não era a vítima que ele queria. Era a vítima que ele queria. Ele costumava entrar antes na residência e ficar esperando, conforme o caso. Ele foi se aperfeiçoando. Quando ele entrou na casa da menina, ele já não tomou muito cuidado, não viu, porque a família estava lá. No outro caso, ele estava certo, não, está tudo ok, ela vai estar sozinha, ele entra e, né, pela surpresa, ele encontra o irmão da vítima lá, porque também o indivíduo... Na série Mindhunter, que infelizmente acabou, tem um serial killer se construindo. É o BTK, não é? Que a gente nunca vai ver o final da história, mas é o BTK. Sim. Porque tem a mesma áurea do bigodinho, com a Sim. família perfeitinha, Sim. que ele se vestia de mulher, De que mulher. ele queria... Ele estava, sim. você estava vendo o BTK sendo construído. Amadurecendo criminalmente. Ele já nasceu A gente um nem psicopata serial killer. Ele já começou a... Né, todo aquele processo de crueldade com animais, porque ele está experimentando no animal aquilo que ele vai fazer nas pessoas. Ele já tem essa ideia. Então, ele começa com aquilo que está muito próximo. É o cachorrinho da família, é o gato do vizinho. Começa Ele matou assim. quantas pessoas? 10. 10. Então tem aquela família que são 4. 4. Tem a 2, moça, a moça com o irmão. que não morreu, mas está lá a 2. vítima. Essa E mais- senhora que não aconteceu nada com ela. Aí tem mulher de 53 anos, uma senhora de 53, Aí tem vários. só essas sozinhas, não tinham outras pessoas. Não, Aí ele se sozinhas. aperfeiçoou bem. Claro, ele Para se pegar só a aperfeiçoou. sua vítima. Então ele aperfeiçoou a forma como ele quer matar, que é através da asfixia. Ele começa a usar saco plástico, porque ele vê que é muito legal, a pessoa se desespera e puxa. Gente, aqui uma dica de um filme que é Millennium. Milênio, ótimo. Os homens que não amavam as Os mulheres. homens que não amavam as mulheres, uma coisa assim, Mas ótimo. assista o filme americano, tá? É melhor. E o primeiro, esse aí, Millennium, que é o nome da revista tal. Tem uma cena, quase no final, que o indivíduo está lá, todo amarrado, imobilizado, e o serial killer, que eu não vou, né, dar Sim. spoiler aqui, coloca um saco plástico na cabeça dele. E a cena é muito bem feita, velho. O desespero dele. E aquele saco Não, gruda só de falar na eu boca. já fico sem ar. E ele não conseguia. E outra, apertando o pescoço, porque ele passa. Né? É meio como. Exatamente, gente. É esse aí, com esse Daniel. Ele é ótimo. Tem aquele ator que tem um nome complicado, porque ele é dinamarquês, eu não sei. É uma família de atores. Sim. Esqueci o nome do Eu sei qual sabe que quem é. é um cara grandão. É loirão. o que fez True Blood, aquele loirão lindão loirão. lá. O que fez The Big Little Lies. Isso, exatamente. Alexander, é a família. Tem o pai agora O irmão que tá mais dele velho. fez uma série fantástica que é sobre o... Um deles fez até o palhaço, não é? Um Fez, deles então. Esse daí, que fez Witch, ele fez uma das melhores séries para mim da Netflix, que eu elegi a melhor série de 2022, que é sobre a síndrome de Estocolmo, chama Estocolmo, que ele está na Netflix. Ela é deslumbrantemente incrível. E esse irmão dele é o personagem principal. É filho, viu? O quem? É irmão. É irmão? É irmão Não é do filho? Alexander, sei lá o nome da... É irmão? Eu tô achando daquele que era bretão, filho. acho que é Tá. irmão. Ah, tá, então Não, é irmão. Acho que ele Eu não acho tem que ele deve idade ter para ter um filho. filho tão grande. Ele já tá... Ele é irmão. Esse ator. Mas tudo Bom, bem, mas é a os família, dois são gente. ótimos, Isso. Acho que é aquele de trás lá. Não é esse do É, lado, não é é, aquele você de sabe trás. que eu Ou falei errado, né? Não é essa série, não. É a série que fala da síndrome de Estocolmo e óbvio que eu esqueci o nome. É muito boa essa série. Depois você achar, é uma das melhores edições, uma das coisas mais modernas que eu já vi. Procura aí, a Síndrome de Estocolmo, série ficção, Netflix.
Sgard, o Não, sobrenome o sobrenome deles, Sgard. Mas essa série que passou aí também é boa, mas essa outra é muito melhor. Esqueci. É o nome dele, é um nome único, assim, uma palavra só. Esqueci. Bom, se você achar aí, escreve aqui nos comentários. Então, só para vocês terem a ideia, como é horrível isso. A pessoa está manietada, totalmente imobilizada, o cara levanta, no caso aí do filme, é como se fosse um enforcamento, porque ele coloca uma cinta no pescoço e suspende e ainda põe um saco plástico. Nossa. O BTK fazia isso. E é interessante que ele guardava essas roupas das vítimas. Esse é Clark? Clark. Essa é... Olha ele ali. Ele aí. É ele. Com a carinha do Hitler. Todos esses personagens são ele ao longo do... Ele é o cara que faz a Síndrome de Estocolmo. É uma série baseada na história do Síndrome de Estocolmo, no Bandidão. E é incrível. Assistam hoje. É muito boa. Então obrigado, o BTK foi se aprimorando. Tanto na maneira de matar, na maneira de torturar, porque a asfixia é, né, uma tortura. Prática, uma tortura, claro. E aí a pessoa perde os sentidos, o indivíduo vai lá e acorda, ele espera ela voltar. Quando ela acha que o negócio terminou, falou, né, volta. Entendeu? E você não consegue respirar, e você todo manietado, amarrado, não tem como. É um negócio horroroso. E onde que ele começa a assinar BTK? Então, depois dessa mulher, que ele foi lá para matar ou não, ele chega e manda, através da imprensa dessa TV, deixa eu pegar aqui, uma carta falando sobre os 7 assassinatos. Em 78, Beto. 78, ele já tinha 7 assassinatos na conta dele. Tá? Ele entra novamente em contato porque ele vê que a polícia está perdida. Eles não conseguiam nem associar as outras 4, 5 mortes com o primeiro caso. Lá. Eles estavam procurando ainda e estavam achando que eram casos isolados. Exato. E o grande interesse era da família. E os caras estavam lá completamente perdidos. Ele estava matando tudo próximo e a polícia não conseguia associar. Ele foi ficando nervoso, porque ele queria atenção para ele. Então, ele manda ele entra em contato com a imprensa, né, com a polícia, e fala, olha, eu cometi todos esses assassinatos. Tá? E vocês sabem que serial killer, né, pessoas que matam assim, elas não mudam o modus operandi. Aí ele se enganou. Na verdade, não muda a assinatura. É a maneira como ele faz. O modus operandi ele pode. Não mudam o seu modus operandi. Então, eu não vou mudar o meu. Ele escreveu assim. E ele sugeriu nomes a serem dados a ele, como estrangulador poético, porque ele escrevia, em alguns casos, ele escrevia poema sobre a morte. Tá? Asfixiador, assassino BTK, aí entra o BTK. Tá? Que ficou conhecido como estrangulador BTK, ele fez ou assassino BTK. O BTK era exatamente aquela rotina que ele seguiu, o planejamento. Amarrar, torturar e matar. Na verdade, a assinatura está dentro do torturar e da forma como ele mata. Ali está a assinatura, ali ele não muda. É a maneira como ele faz. O amarrar está dentro. Isso não é modus operandi. Ele confundiu, ele não sabia. Tá? Que isso é a assinatura. É tudo que ele faz no ato de amarrar, de torturar e de matar. Beto. Agora, o modus operandi é como ele chega na vítima. Esse é o modus operandi. Não, eu gosto de entrar na casa das vítimas. Tá? Esse processo que ele fica estudando a vítima, isso é o modus operandi. Então, ele tem um período que ele fica 1, 2, 3 meses estudando aquela vítima. Não é assim, eu vejo hoje, amanhã eu vou. Não é o caso dele. Então, ele fica olhando os horários, se a pessoa mora sozinha, que horário que ela está sozinha, se ela passa a noite, se é melhor entrar de manhã. Isso é planejamento. Isso é modus operandi. Modus operandi. Então, ele altera. De repente, ele fala, não, aqui não dá. Eu vou ter que usar um outro expediente. Ou então, esse aqui não. O meu modo é entrar na casa das pessoas. Se, de repente, acontece alguma coisa e ele percebe, por exemplo, que a polícia está muito em cima, as pessoas estão travando a casa, não estão deixando, estão colocando alarme, ele vai ter que mudar essa maneira de chegar na vítima. Então, ele muda. Modus operandi é racional. O que ele falou de modus operandi, na verdade, é a assinatura, que é o amarrar, torturar e matar. É sempre a mesma coisa. E aí, gente, claro, a imprensa divulgou isso, né? E nessas cartas, olha que interessante, como é importante
a polícia bem preparada. Lá no começo, quando teve a primeira carta, e essa outra em 78, a polícia até divulgou, a imprensa falou assim, ele mandou uma carta, tal, e fala, né, já sugerindo um nome para ele, assassino BTK, que ele ficou mais conhecido, ou estrangulador BTK, apesar que ele não era uma característica ele estrangular, a característica era asfixiar, que ele podia usar sufocação, através do confinamento, ele podia esganar, ele podia até enforcar, que foi o caso da menina, a primeira. Mas ele, quando ele escrevia essas cartas, ele fazia um desenho. Era uma coisinha dele, esse desenho. Qual que é? Tem um carimbinho, gente. Ele criou isso, olha lá. É exatamente isso. Isso a polícia nunca divulgou. E foi fundamental para chegar até ele. Que quando chegaram nele tinha esse desenho. Por quê? O que é? São 2 seios? Olha, eu vejo ali, pode ser 2 seios, ou a 2 carinha, olhos, né? ou um olho, os 2 né? olhos, E tem no meio ali, tem um pingolim, né? Tem um pingolim. Ele desenhou até um pingolim ali. Ele nunca explicou o que desenho é esse. Ele criou esse desenho como um carimbo dele. Como um carimbo dele. Importantíssimo a polícia não divulgar. Tá? E nem a imprensa. Porque isso foi definitivo, gente. A caixa de cereal... ele continua se correspondendo. Quando chega em 78, que ele manda essa carta, sim, ele ainda vai matar mais umas pessoas ou ele para? Sim, vai, porque ele vai até a atividade dele, ele para em 1991, Beto. 91? Nossa. Ele começa em 71, 74, matando quase a família. Quase 20 anos. Vai até 91. Aí ele para. E por quê? Simplesmente. Isso é uma característica também desses serial killers. Eles param, eles passam períodos sem matar, 2 anos, 1 ano, 3 anos, porque não vem aquele desejo. Então, nesse período que ele parou, ele era o exemplo de pessoa, se dedicando à família. 91, gente, ele parou. Poderia voltar em 93? Poderia. Poderia ficar 10 anos sem matar? Poderia. Não dá para você... afirmar, sabe? Ter uma assertiva a respeito disso. Não dá. Cada um é de uma maneira. Né? E isso dificulta também a investigação, porque o caso vai ficando antigo, as coisas vão se perdendo, pessoas vão morrendo, testemunhas, você já não, vai se perdendo. O policial que estava investigando aposenta, porque o negócio de 30 anos. Então, ele matou até 91, começou em 74. Matou. 78, ele manda aquela segunda carta. Pedindo para... Vamos me dar um batismo. Agora, e percebam então, eu tô falando, que todos já matei esses 7. são meus. Sim, são todos meus. São 10, faltam 3. Então, durante nesse tanto período... tempo, até 90, mas isso é característico. Daí foi bem espaço, então. Tem um espaço bom. Mas isso é característica, não é só dele, não. Muito bem. O que acontece? Como é que a polícia chega nele? A coisa foi ficando, ele estava o exemplo de pessoa, escoteiro, presidente do conselho da igreja, recebendo todo mundo, tal. Não teve o desejo de efetivamente matar, novamente, porque isso tem que vir, aquele desejo, né? Não veio, parou. Mas, em 2004, ele ficou novamente mexido, porque os casos caíram no esquecimento. Então, o caso do Otero, ninguém falava mais nada. As outras mortes, saiu uma série de informações falando, não, nós estamos com um suspeito aqui, não, nós temos um suspeito, as investigações estão andando, mas nada, não se falava mais do BTK, nem nada. Então, ele ficou muito possesso. E resolveu entrar em contato novamente. E falar... Mas em 2004. Em 2004. Porque 2004... 20 anos depois. Não, 2004 10 deu anos 30 depois. anos. Foi a comemoração dos 30 comemoração dos 30 anos dele. Não, os 30 anos das primeiras então, dele, mortes. eu digo, da comemoração do BTK. Sim, mas nos Estados Unidos começou a se falar, olha, essa morte da família tem 30 anos. Antes de ele entrar em contato, sim, ele começou foi estimulado, porque as pessoas falam, faz 30 anos que o BTK começou e não sabemos como acabou. Não sabemos como e fazia 10 anos que ele tinha parado. Agora, nesse período, 91, os Estados Unidos já estavam coletando DNA, material genético. E
Em algumas vítimas, encontraram sêmen. Então, já estava no banco de dados. O que os Estados Unidos tinha? Olha, esse indivíduo aqui, desse sêmen, ele já matou fulana, beltrana, ciclana, Maria. Mais que só assinatura, isso, Mas aquilo, quem é? Geneticamente eu comprovo que é o mesmo autor. Exato. Quem é? E, ao mesmo tempo, eles estão falando, bom, isso aqui deve ser o BTK, porque tem todas as características, ele já assumiu 7, esse outro aqui é parecido, é o mesmo modus operandi. 91, já estava lá nos Estados Unidos uma coisa mais sólida com relação ao criminal profile. Né? Então, eles já tinham, peraí, essa maneira de amarrar, essa maneira de asfixiar, estava tudo num banco de dados. Olha como isso é importante, gente. Passaram-se 30 anos. E aí, quando começou todo mundo novamente a comentar, ele ficou, sabe, incomodado, porque, né, a polícia nunca chegava, não se falava, agora todo mundo falando outras coisas, ele estava não com tinha 60 nada de concreto. anos, ia fazer 60 anos. Exatamente. Então, ele aí ficou possesso e entrou em contato novamente. E começou a entrar em contato. Falou, escuta, com a vocês polícia não ou sabem, com a imprensa? Com a imprensa e a polícia. Com a imprensa. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. E aí falou, essa aqui é a caixa de cereal daquele caso. Está aqui a caixa. Ó. E ele escreveu, e uma das coisas que ele colocou na cartinha dele foi aquele carimbinho, aquela carinha. Então, ele detinha uma série de informações que só a polícia sabia. Então, falou assim, é ele. Esse é o BTK. É o cara. Não é um cara que está se fazendo passar por ele. E começou a sair informação que esse indivíduo já deveria estar morto, porque passou muito tempo. Né? Em 30 anos, esse cara já morreu. Ele falou, não morri nada. Então, exatamente. Ele falou, não morri, não. E começou esse contato. E ele chegou a perguntar para os policiais do FBI, mas vocês realmente, então, não tem como chegar até mim? Eles falaram, não, nós não temos jeito nenhum de chegar em você, a não ser que você se entregue e fale. Nós não temos como chegar a você. E ele acreditou. Ele falou, e se eu mandar um disquete? Disquete, a época, gente, 91. 2004. 2004 tinha. E se eu mandar um disquete, vocês têm como rastrear? A polícia, não, de jeito nenhum. Disquete? Imagina. Então eu vou mandar um disquete com todas as informações dos casos para vocês saberem que sou eu, o BTK, e mandou lá o desenho e tal. Só que o FBI tinha condição. Pegaram o disquete. Veio o IP junto, sei lá. Foi pelo quê, gente? A arrogância dele, o narcisismo, porque por 30 anos ele falou, estou de boa. Ele pergunta para a polícia, vocês não conseguem chegar até mim? Não, nós não conseguimos. Você é um cara que nós nunca vamos chegar até você. Isso por telefone? Por carta. Tá. Tá, de formas que ele achava para conversar. Exatamente. Aí o que ele faz? Ele manda o disquete, uma série de informações. Só que nesse disquete tinha um arquivo apagado, que apagou e ele resolveu escrever em cima, era um documento do Word. O documento do Word fez o link com a igreja. Isso aqui é do computador da igreja... Dessa igreja da luterana igreja de luterana, Cristo. Exatamente. E aí eles viram, chegaram e falaram assim, foi um tal de Denis que fez esse documento e apagou tal. Foram na igreja, falaram assim, tem algum Denis aqui? Tem, é o Dennis Rader. Ele é o presidente do conselho presbiteriano tal. Chegaram nele. Ele estava na rua, quando a polícia... não, antes disso, olha que interessante. Tudo bem, chegou nele, mas será que foi ele mesmo? Será que é ele? Ele não é um cara que está brincando tal. Eles chegaram na filha dele. Que é essa que escreveu o livro, BTK, meu pai. Ninguém sabia nada. A menina caiu para falou, meu pai? Esse livro aqui, ó. Mas como meu pai? Ele é maravilhoso. Ele é extremamente amoroso. Eu não acredito que ele tenha feito isso. Aí eles conversaram com ela e conseguiram pegar o DNA dela. E eles tinham o material lá. Então, através do DNA da filha, deu match. Ele não quer o mesmo, mas vem da mesma pessoa. Mas vem da mesma pessoa. E aí o que eles fizeram? Com esse resultado do DNA, eles abordam ele na rua. E ele não faz nada. Ele falou assim, vocês me pegaram. Foi a única coisa que ele falou. Vocês me pegaram. Então, vocês foram melhores do que eu. Tenho que considerar. Aí ele confessa tudo. Entrega tudo. Já tinha confessado em todas as coisas que ele já tinha mandado. Aí ele confessa. Tem tudo, o DNA dele também. Tem o DNA. Do sêmen, tudo. Tem aquelas coisas que ele usou quando ele entra, 30 anos depois, em contato com a imprensa, com a polícia. Tem ali... aquele arquivo dados, da história. Tem dados que só ele e a polícia sabiam. Entendeu? Então, foi fácil. Ninguém sabe desse desenho.
Ninguém sabe dessa informação da caixa de cereal. Uma série de coisas que ele chegou e falou. E ele sabia. Ele falou, olha aqui, ó, o meu carimbinho, não sei o quê, e resolve mandar, porque ele está achando, pô, a polícia nunca vai chegar. Se eu mandar um disquete também, que agora eu estou mais moderno, né, 2004, eu vou botar num disquete aqui e, em vez de ficar escrevendo carta e tal, ele fez o documento, só que no disquete tinha esse arquivo. E a polícia, o FBI, consegue chegar na igreja e viu que foi um tal de Denis, que os caras, sim, realmente, tem o Denis, ele é o presidente do conselho aqui. É o irmão fulano, tal, que aconselha todo mundo. Chegaram nele. Ele foi condenado a perpétua, né? Sim. Assim, ele foi condenado à prisão perpétua e, no mínimo, ele deveria... Olha, gente, ele foi preso em 25/2/2005. Tá? Porque antes o FBI... foi até a filha. Teve uma investigação. Sim, ele reaparece em 2004 então, falando. Sim. Até chegar teve uma nele. investigação, só para deixar bem pontuado aqui, tá? E aí, quando ele falou, olha, vocês me pegaram. Ele passou mais de 30 horas falando. 30 horas direto. E com prazer nessa hora. Claro, um narcisista desse. Botou há 30 anos querendo falar. Os detalhes. Ele deu todos os detalhes. Velho. 30 horas. Ninguém nem fez força para pegar. Ele já... Passou toda a fita. Passou a fita toda. Interessantíssimo, né? Esse indivíduo. E essa cara dele que você fala, gente, como é que esse homem pode se vestir? E ele poderia voltar a agir. Porque momento. assim como ele parou, ele poderia voltar. Parei de fumar, mas posso voltar. Mas pode voltar, exato. Deu aquela vontade, ele vai. Beto. E essa é uma característica desse serial killer propriamente dito. Essa é uma das dificuldades para a gente chegar até eles. Porque eles somem, eles ficam anos sem matar. E eles já eram muito bem escondidos. Porque ele não foi pego. Ainda mais numa época sem TV. Sem TV é bom, né? Sem câmera, sem DNA. Então era mais fácil de você se esconder. Sim. E ele se escondeu, escondido está. Você pode chegar ao ponto de achar que ele tinha morrido. Porque, afinal de contas, porque parou. Parou porque quis. Porque não sentiu vontade. É bem Parou isso. de ter graça. Até que voltasse novamente. Né? E a filha não acreditava nisso. A mulher, imediatamente, quando apareceu, ela se separou. Inclusive, ela teve um divórcio ultra rápido, porque existe lá um dispositivo legal que quando tipo a Maria pessoa da Penha desconta... quando você descobre que o cara é um serial killer, você fala, pelo eu não quero mais chegar saber. Perto. Então, assim, foi um divórcio relâmpago. O filho não quer ter contato, não quer falar sobre isso, não vai visitar o pai, não quer saber do pai nem nada. Afastado totalmente. A filha mantém contato com ele. Diz que ela passa horas conversando com ele, conta tudo, e tanto que ela fez o livro. O livro, né? No primeiro momento ela fala, meu pai não, meu pai é meu herói. E realmente a mulher não tinha nada para falar dele. Ele era um modelo. O filho também não. Porque ele foi aquele pai da família tradicional americana. Todo mundo lá ficou assim. Sim. Então, gente, essa é a cara do psicopata. As pessoas ficam aí fantasiando, esses bobocas que tem por aí. Eu vou matar para ver se eu sou psicopata ou não. Veste preto, cruz na testa, cheio de não sei o quê, faz a tatuagem do demônio. Você não é um psicopata, você é um bobo. Você é um bobo. E que vai preso porque matou. Nós vimos... o Tiago, o rapaz também disse, tinha namorada. O cara, isso é a máscara social. Quando ele se revela, gente, psicopata não se testa, daquilo. Ele age. Não, ele age. Não tem isso. Eu vou ver se eu consigo matar para saber se eu sou psicopata. Gente, o psicopata já sabe que é e acabou. Ele já sabe. E outra, ele cria uma máscara social muito efetiva. É justamente aquela pessoa que você nunca vai apontar. Sim. Nunca. É o teu vizinho que você pode falar de outros. Mas daquele não. Ele é o cara exemplar, ele é o indivíduo, se ele quiser. Entendeu? Então ele mantém. Veja que a face dele é muito feia. Muito bom esse muito personagem, horrível. Né? Muito não, bom. Muito bom. E aí ele tem que, no mínimo, ficar preso em regime fechado por 157 anos. Então eu acho que ele vai morrer. Ele não vai sair. Né? Não é aqui como no Brasil, né? Que o cara é condenado a 600 e 10 fica ele 30 sai. No máximo. No máximo. Ou 40, dependendo do Mas ano que foi. esse indivíduo aqui é um dos... Eu acho que é um dos casos mais interessantes para a gente estudar. Um personagem único, porque ele não tem aquela verve do Ted Bundy, aquela coisa, a aparência, né? Aquela coisa Dahmer, mais... Ele próprio não, Ted Bundy ele também.
Ele é extremamente narcisista. Ele é um Ele sedutor. some na multidão. Ele some na multidão. E a sedução, gente, é feito pelo quê? Porque ele é um bom pai, porque os filhos adoram, porque a mulher vive um Que ele casamento entrou muito ótimo. bem no porta-retrato família. Exato. Perfeito. Porque ele é um indivíduo que dá orientação espiritual a qualquer Leva a momento. filha ao altar. Leva, todo feliz com o casamento da filha. Então, são valores que a sociedade acha importante. Né? Então, Onde ele tem se uma escondeu figura, muito bem. claro, e ele seduz com isso. Né? Com essa figura, a figura dele. Não tem, ele é cara de pai de família, daquele... O professor de química mesmo. Bandido não tem cara e serial killer menos ainda. Ainda. Até porque se ele é inteligente, nesse caso, Exato. ele vai conseguir fazer você jamais achar que Então, ele é o que e ele todos é. os empregos dele foram empregos simples. Né? E, inclusive, ele trabalhou uma época, durante muito tempo, o que seria a nossa carrocinha aqui, no centro de zoonoses. Mas não tem relato dele maltratar animal, matar animal. Não. Ele trabalhava no centro de zoonose. E não tem relato, e nem ele. Foi esse período que ele estava sem matar e não estava nem... Não estava com vontade. Porque as pessoas... ele estava substituindo pelos animais. Não. Ele já passou disso, gente. Essa fase da crueldade com animais está lá atrás. Você não volta. Você não resgata. Né? Não. Depois de você matar 10 pessoas, da forma como ele fez, e esse lado também dele se vestir de mulher. Ele se vestia com as roupas das vítimas, se amarrava e tirava fotos. Ele punha lá a câmera. Então, a polícia, quando chegou na casa dele, estava tudo lá. A família não sabia que tinha isso. Mas a polícia, ele relatou, não, está escondido em tal lugar. Acharam todo esse material. Os desenhos que ele fazia. Outra coisa, quando ele quis provar que era o BTK, além daquela assinaturinha, o bonequinho, ele desenhou como ele matou a menina lá da família Otero. Aquela primeira. Como ele amarrou e como ele matou a menina. Só ele sabia disso e a polícia. Ninguém mais, porque isso não foi divulgado. Aí a importância da imprensa colaborar com a polícia, né? E a polícia não divulgar tudo que sabe a respeito daquele crime, gente. Tá? Não é, mas nós temos direito. Não. Não, a população tem direito até um certo ponto. Você não precisa conhecer tudo. Você pode ser informado. Tem um serial killer rondando sua cidade. Você precisa estar ligado. Agora, como detalhes da assinatura, gente, isso, aquilo, não pode. Para você afastar os copycats da vida, para você realmente, quando aparece, você identificar, porque é algo que só a polícia, os peritos, sabem e o indivíduo, que é o criminoso. Então, foi importante, até o carimbinho, aquele bonequinho lá depois de 30 anos, para identificar. Agora, ele não se desculpou por nenhum dos casos, nada, e no julgamento, ele estava ali impassível, aí pediram, poxa, mas olha a família, lá tem esse costume, deixa a família falar, né, a família das vítimas. Fala aí. Tarará. Ele chegou a tentar fazer alguma coisa meio assim, tá, realmente, eu quero pedir desculpa, mas é o que as pessoas perceberam, gente, não tem nada a ver. Não é isso que ele está sentindo. Ele ainda estava na máscara social dele. Lá também alguma coisa. Não, nada. Não tem emoção. Ele não está sentindo aquilo que ele está falando. Não tem arrependimento, não tem remorso, não tem nada. Né? Então, tranquilo. Ele ficou na dele, aquela cara dele mesmo lá, confessou tudo, passou 30 horas dando detalhes de tudo. Né? Serviu bastante. Para quem estuda, é uma figura excelente para quem estuda esse tipo de coisa, porque ele é muito rico em informação. Interessante. Né? Interessante. Bem boa essa história. Faz tempo que a gente estava para falar dela. O BTK eu acho que é um dos melhores personagens. A gente tem que ter receio com todo mundo, inclusive com os caras de santos e perfeitos, né? Que esses escondem, às vezes, os verdadeiros demônios. Sim. Você me conta, você aí, o que você achou desse especial BTK? Você já conhecia, não conhecia? Qual outro que você gostaria de ver aqui com a Rosângela e comigo? Conta aí qual o serial killer da vez que você quer ver. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Tem mais alguma coisa? Não. Falamos tudo. Não, tem outro detalhe do carro, que eles tinham um relato, alguma coisa de um veículo, e quando chegaram até ele, era o mesmo veículo. Bateu também o veículo. Além do DNA, né? Já que eles já tinham coletado de muitas vítimas. Né? Então, ali fechou o caso. Né? Então, é isso. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar tudo aquilo que a gente já sabe. E a gente se vê daqui a pouco, porque tem vídeo todo dia aqui. Aqui a gente não para. Até já.